Fala galera vascaína, mais um vídeo aqui no canal para te atualizar e com um giro rápido das últimas notícias do Vasco. E que dia importante para o torcedor vascaíno, hein? Eleição dentro do Vasco, onde acontece muita coisa, né galera? A eleição do Vasco é sempre polêmica, vamos trazer novidades aqui. Vou trazer um trecho da entrevista do Levin, né? A última entrevista que o Levin deu aí no GE. Vamos trazer bastidores de tudo que está acontecendo em relação a essa eleição do Vasco. As últimas notícias do Vascão você vai encontrar aqui no canal. Porém, antes eu conto com a sua força. Você que está passando pela primeira vez, não é inscrito aqui no canal, na humildade eu conto com a sua moral para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação, porque aqui você encontra muita notícia do Vascão, beleza? Sem mais enrolação, galera. Primeiro vamos para o principal. Daqui a pouco vamos falar da eleição do Vasco, mas primeiro vamos trazer a tabela do Campeonato Brasileiro atualizada para o torcedor vascaíno. Rodadas que já vão começar a acontecer e claro que o torcedor vascaíno já está como? Né? Já com o coração batendo aí firme, porque o Vasco tem um jogo importantíssimo contra o América de Minas. O já rebaixado América de Minas, né, galera? Já vou trazer aqui jogos do nosso adversário rapidamente aí para o torcedor vascaíno, né? O Bahia que tem um próximo confronto dentro de casa contra o Atlético Paranaense, depois tem o Corinthians fora de casa, depois tem o São Paulo, tem o rebaixado América de Minas e tem o Atlético Mineiro. Esses são os próximos confrontos do Bahia, que se o Vasco vencer, o Vasco já ultrapassa o Bahia, né, galera? E os próximos confrontos do Vascão, que é muito importante. Vasco e América já rebaixado, né? Vasco e Cruzeiro fora de casa, um jogo importantíssimo que o Vasco não pode vacilar. Vasco e Atlético Paranaense fora de casa, e Atlético Paranaense é chato. Vasco e Corinthians, né, galera? Um jogo também difícil, que o Vasco não vence há mais de 10 anos, né? Chegou a hora do Vasco aí, venceu o Corinthians. Vasco e Grêmio fora de casa. Olha essas duas últimas rodadas do Vasco, que perigo, ó. Vasco e Grêmio e Bragantino e Vasco. Vasco dentro de São Januário, Caldeirão lotado. Bragantino provavelmente, talvez, vai estar lutando ainda por título. Então é muito importante que o Vascão passe por cima ali, vença esses jogos aí. Importantíssimo. Cada jogo é uma final para o Vascão, né, galera? Agora eu vou ver aqui os próximos adversários do Cruzeiro, que também está nessa luta aí, né? Vai enfrentar o Coritiba, né? Hoje aí tem Coritiba e Cruzeiro, o torcedor vascaíno vai ficar de olho, secando o Cruzeiro. Coritiba aí que vem motivado, né, galera? Depois de uma vitória aí de rebaixar o América de Minas. Depois eles têm o Fortaleza fora de casa, tem um confronto direto contra o Vasco no Mineirão, né? O jogo de 6 pontos aí pro Vasco. Depois eles pegam o Goiás, né, que também está na luta, depois o Atlético Paranaense e depois o Botafogo aí, que vai ou não lutar por título, já não sabemos mais, né, depois de tanto pontos na frente, o Botafogo deixou escorregar, né, deixou vários clubes colar e agora, na última rodada, pega o Palmeiras, que a gente não sabe porque vai brigar por Libertadores, mas não sabemos se vai estar lutando por título, galera. Então, algumas partidas importantíssimas aí, né, tá para acontecer nessa tabela aí do Campeonato Brasileiro. Galera, agora eu vou trazer aqui um pedaço da entrevista aí do Levin, a última entrevista que o Levin deu ao GE, né? O Pedrinho correu dessa entrevista coletiva, mas o Levin falou para o torcedor vascaíno em relação, né, se ele ganhar a eleição do Vasco, o que vai acontecer em relação à SAF do Vasco, né? Tem muita coisa para acontecer e vamos ver o que o Levin falou em relação aí, né, a convivência dele com a SAF dentro do Vasco. Galera, bora lá acompanhar. Dentro do próprio sistema interno do clube, entre os torcedores e o clube, o que dirá com relação ao mercado. Então, na verdade, nós queremos uma convergência com a SAF para que a gente possa fazer com que as coisas aconteçam melhor no Vasco, condicionada primeiro a que seja dada transparência a tudo aquilo que foi feito com relação à venda do futebol. Em segundo lugar, como você bem colocou, que garanta a sustentabilidade do Vasco associativo, porque nós não podemos permitir que um clube de 125 anos tenha como preço da venda do futebol o falecimento do Vasco associativo. Isso não podemos aceitar isso. Então a gente tem que criar metodologias de sustentabilidade do Vasco associativo. E aí, para isso, talvez tenha que revisar termos do contrato, revisar posturas para garantir essa sustentabilidade. E também, acredito eu, a gente tem que fazer a SAF entender que o Vasco, dentro do pacote de clubes que ela tem, não pode ser considerado um clube qualquer.
O Vasco tem que ser um clube que dispute títulos, porque isso é o DNA do Vasco. A gente não pode aceitar um planejamento de futebol no qual o Vasco sirva apenas como vitrine de jogadores de empresários. O Vasco tem que ser um clube que dispute títulos. Então, o nosso esforço vai ser sentar com a SAF para buscar convergência, mas colocar esses 3 elementos como imprescindíveis para essa convergência, condicionais para essa convergência, que é a transparência, a sustentabilidade e a capacidade esportiva. E com isso a gente também tem que ver como é que está a questão da assunção da dívida pela SAF. Porque a sustentabilidade do Vasco depende também do equacionamento da dívida. Pela lei da SAF, em 6 anos você tem que pagar 60% do total da dívida. E o problema é que com 20% obrigatório pela lei que você paga mensalmente, você não consegue completar o valor de 60% em 6 anos. Então a gente também precisa sentar para conversar sobre a sobrevivência do Vasco a médio e longo prazo. Sendo que nós temos que considerar que 2 anos já foram, faltam 4. E aí, uma vez isso tudo sendo equacionado, a gente tem que entender como é que está o equacionamento da dívida fiscal também, para que a gente possa investir em projetos incentivados, esportivos, né? Por exemplo, o Minas Tênis ele fatura cerca de 80 milhões de reais por ano de projetos incentivados, para que a gente possa dar sobrevivência aos outros esportes do Vasco. Galera, tá aí o Leven falando, né, em relação ali, né, se eles ganhar a eleição do Vasco, a convivência com a SAF do Vasco, que vai deixar bem transparente para o torcedor vascaíno, né, galera? Agora eu vou trazer aqui, né, o artilheiro do Campeonato Brasileiro que poderia estar jogando no Vasco, Atlético Mineiro, né? O jogador Paulinho assume a artilharia isolada do Brasileirão, né? O atacante que tem 17 gols na competição, que passou o Tiquinho Soares do Botafogo, né? Esse jogador aí, né, que o Vasco é vascaíno. Paulinho já deixou muitas vezes claro, né, que queria voltar para casa, mas infelizmente Paulo Brax, né, junto com a 777, disse que não caberia no orçamento do Vasco. Muita gente ficou falando ali que o Paulinho ia receber no Galo cerca de mais de R$1 milhão, né? Não é isso que aconteceu. O salário do Paulinho não chega nem perto a R$1 milhão, né? E o jogador é o artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro, né? Ele que tem 31 jogos, 17 gols, deu uma assistência, leva o Atlético na Escócia no Campeonato Brasileiro e poderia estar jogando com a camisa do Vasco, se não fosse a incompetência, né, dessa 777 junto com o Paulo Brax, né? Quando o jogador estava aí, né, na Alemanha, no Bayer Leverkusen, ele deixou bem claro que queria voltar e vestir a camisa do Vasco, mas, como eu disse, né, eles falaram que o Paulinho não cabia no orçamento do Vasco, né? Tinha lá o senhor Luiz Melo, que também atrapalhou bastante o Vasco tentar negociação com o jogador, né? E o barato, né, infelizmente ali que o Vasco contratou jogadores baratos e caímos nessa aí, né, de fazer um primeiro turno horroroso e o Vasco agora ficar fazendo contas, o torcedor vascaíno com a calculadora na mão, fazendo contas para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro, onde podia ter um grande atacante, né, o atacante vascaíno, né, Paulinho, que com certeza está ajudando muito o time do Vasco, né, galera? A verdade é essa. Então vou deixar o espaço aqui, né, nos comentários para você deixar seu voto. É isso mesmo. Eu sei que tem muitos que vão passar por aqui. Ah, mas eu não voto, né? Não sou sócio aí que vota. Mas eu quero saber o seu voto aqui. Para quem você votaria? Pedrinho ou Levenciano? Vai continuar a mesmice dentro do Vasco? Por que a mesmice dentro do Vasco? Porque, galera, como vocês viram aí, né? Pedrinho correu de tudo quanto é canal de YouTube, não participou, né? Deu ali de estrelinha, não veio participar, com medo das perguntas, né? Dos inscritos dos canais de YouTube, com medo do torcedor vascaíno. A verdade é essa, né, galera? E claro que o torcedor, né, ia fazer muitas perguntas, principalmente a pergunta principal: por que 90 cadeiras que estão lá hoje com o Jorge Salgado, né, 90 conselheiros, vão continuar quando o Pedrinho, se o Pedrinho ganhar as eleições hoje, né, vai continuar a mesma coisa. Ele se diz aí que é oposição, mas não é, galera. O Levenciano sim é oposição. O Levenciano sim venceu a última eleição do Vasco, sacanearam o cara. Vamos esperar que pelo menos essa eleição corra tudo normal, que não aconteça como aconteceu nos últimos anos, a lambança que é essa eleição do Vasco, né? Então vamos esperar hoje, né, lá por volta de 10 horas, né, da noite, teremos aí uma decisão oficial de quem será o presidente do Vasco.
Desejo boa sorte aí para o Leve esse ano, porque aqui não tem passador de pano, né? Esperamos um Vasco melhor, esperamos um Vasco com um projeto, lutando por títulos, né? Assim que prometeu essa 777 quando entrou dentro do Vasco, né? Com esse papinho do Carlos Osório, né? Que veio ali com papo de candidato, né? Que o Vasco, né? Com aqueles papinhos furados, que o Vasco ia lutar por título de Libertadores, brasileiro. E aonde que a gente está? Na zona de rebaixamento. Nem sabemos o que está nesse contrato. Então precisamos de um presidente que entra com postura para mostrar e dar claridade, mostrar para o torcedor o que está nesse contrato que o torcedor vascaíno não sabe. Então, galera, é muito importante. Eu quero saber a opinião da galera aqui do vídeo, mesmo se você não vota, em quem você votaria, né, para sentar na cadeira de presidente do Vasco, que vai ser muito, mas muito importante essa eleição do Vasco hoje, beleza? Então fique com Deus, até o próximo vídeo aqui do canal Vascão Gigantes do Rio, onde a gente vai te atualizar com todas as notícias do Vascão. Mais tarde vou trazer aí quem venceu as eleições do Vasco, a gente vai acompanhar, vamos trazer um giro rápido aqui no canal e ficar acompanhando, né, essa votação que o torcedor vascaíno vai ficar de olho nessa eleição do Vasco, que é muito importante para o nosso clube, beleza? Fique com Deus, galera. Valeu e até o próximo vídeo aqui do canal. Tamo junto.